Então, galerinha, vamos falar aqui um pouquinho do limite de ótica geométrica. Quando uma onda tem, pode ser como um feixe, né? Então, aqui é Landau, a ideia. Qual a ideia, assim? A ideia é que para você ter ideia o princípio de uma ótica, de limite de ótica geométrica, a ideia é que para você ter ideia para você ter ideia do princípio de uma ótica de limite de ótica geométrica, você tem que ter o conceito de frente de onda, né? Então, frente de onda, deixa eu ver se tem aqui. Frente de onda é a ideia, digamos, que você tem a sua onda, ela sobe, desce, né? Então você tem um pico e um pico, né? Essa diferença aqui, a distância entre picos, é o seu comprimento de onda, né? Então sua frente de onda seria uma forma de se demonstrar assim: aqui esse seu pico, aqui é outro pico, aqui é outro pico, aqui é outro pico. Não quer dizer que a onda não precisa ser uma onda plana, ela pode ir entortando, mas mantém a ideia de que ela sobe e desce. Essa amplitude também não precisa ser igual necessariamente a essa, mas ela sobe e desce, ela pode estar fazendo ser uma onda muito estranha, dependendo do meio que ela está se propagando. Assim, mas a ideia é estranha, a onda vai fazer isso, vai curvar, né? Até uma onda eletromagnética curva, dependendo do meio, né, que ela tem inserido, às vezes o meio material, né? Seu índice de refração pode fazer ela curvar. A lei do Snell, né? Na verdade faz, mas a ideia seria essa, né? Então você tem esse conceito aqui. Então você tem cada frente de onda ela é espaçada por um lambda, né? Quer dizer, esse lambda aqui do lado pode ser um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, mas essa é a ideia, né? Que a onda sobe e desce. Então esse lambda até pode mudar de ponto, eventualmente ponto a ponto. Mas você tem esse conceito. E ótica geométrica, formalmente, é quando você pega essas frentes de onda e toma o limite desse comprimento de onda a zero, né? Então você esmaga. Por que eu quero dizer que é importante frente de onda? Porque na frente de onda você tem a ideia de que essa onda está se propagando perpendicular à frente de onda. Então ela tem direção para cá, tem direção para lá, tem direção para cá. Se você pega esse cara e esmaga, então em todo ponto ela tem uma direção bem definida. Então na verdade ela está fazendo uma trajetória. Essa é a ideia aqui. Mas vamos ver isso em termos de conta, né? Fica mais... Não, a ideia mais palpável é essa, né? Vamos ver o princípio de Huygens, né? É isso, ou o contrário, Huygens, eu acho. Ou Huygens, não lembro. Vamos olhar daqui a pouco. Então vamos ver aqui o que você vê na escola, vê em Física 4, sei lá o que. Vamos ver como aparece a partir da continha, né? Aqui a gente tem a equação da onda, vamos fazer mais técnico, né? Então a ideia aqui da ótica geométrica é isso, né? Lambda a zero. Aqui formalmente o K indo para o infinito, né? A ideia é de o K, o tamanho do K, né? Mas a direção do K não, né? A direção do K vai dar a direção de propagação. Mas vamos lá. Então qual é a brincadeira? Suponha que você tem uma onda, um ansatz aqui, né? Você tem sua função, sua equação da onda. Vamos reescrever em termos de uma amplitude e uma fase. Isso aqui eu posso escrever assim, né? Um A, esse aqui não é constante, né? Com função de x e t, que é uma função de x e t. Geralmente vai piorar bastante a equação, se tentar reescrever assim, uma equação para o A e uma equação para o psi. Mas nesse limite que eu quero, vai facilitar. Então, porque a primeira derivada em x, você vai derivar uma vez o A, vai derivar aqui o cosseno vira menos seno, regra da cadeia, né? Vai derivar aqui do psi. Segunda derivada vai ser a segunda derivada aqui do A, você vai derivar aqui, vai ficar menos seno derivada, aqui derivada do A, e que quando você derivar o A, está uns carros de som passando. Se derivar o A, vai aparecer o mesmo cara, então vai ficar menos duas vezes. Aí depois você vai derivar o quê? Vai derivar aqui a derivada do psi, vai ficar a segunda derivada do psi. E vai derivar esse seno. Mas derivar esse seno, vai ficar cosseno e vai sair outra derivada do psi. Então vai ficar o A cosseno, mas o A cosseno é o F. E a derivada do psi ao quadrado. Por isso que eu escrevi esse cara diferente, né? Voltei aqui com F. Esse cara vai ser interessante pra gente. No tempo, basicamente a mesma coisa. Vai derivar aqui no tempo e tal. Mesma coisa, só que em vez de x é t, né? A ideia aqui que é a ideia do limite de ótica geométrica. Se eu pensar esse cara, tipo, isso aqui não é uma onda plana, mas uma ideia de uma onda, essa ideia de frente de onda, né? É mais ou menos isso que você tem de local a local, né? Você tem mais ou menos localmente um comprimento de onda. Como se fosse. Então esse comprimento de onda ele tem a ver com esse psi, né? Tipo, é a parte do cosseno de kx menos ômega t, né? Então esse
esse Kx, né, aqui dentro o comprimento de onda é inverso de K. Então a ideia dessa que eu estou falando de ótica geométrica é essa fase aqui ser muito grande, porque esses comprimentos de onda são muito pequenos, né? Então na verdade eu vou pegar essa conta daqui, eu vou assumir que, como se aqui embaixo do psi, você pode fazer assim, tivesse um epsilon dividindo, eu só estou tomando epsilon a zero, né? Quer dizer assim, debaixo do psi, aqui, então essa segunda, a equação da onda é isso igual a isso, né, com v quadrado. Mas aqui, repara que aqui, se o psi é muito grande, aqui oscila, beleza. Aqui o psi é muito grande, esse cara é linear em psi. Esse cara daqui é muito grande, mas ele é linear em psi. Aqui o psi é muito grande, esse cara é quadrático em psi. Então esse aqui é enorme. Mesma coisa aqui. Então esse daqui é enorme. Então na verdade quando o psi é muito grande, essa que seria a ideia aqui, né, é que só sobra esse termo daqui e esse termo daqui. Então quando você joga na equação da onda, né, então ficaria a segunda derivada que seria isso, e a segunda derivada no tempo seria isso. Você bota na equação da onda, né, quer dizer assim, a equação da onda é que é isso igual a isso dividido por v quadrado. Então aqui o f cancela, menos f. Então é isso igual a isso dividido por v quadrado. Aqui eu botei um menos aqui para cá, né? Então isso daqui é igual a isso dividido por v quadrado. Isso se chama de equação diagonal, né? Então ele indica, ele dá informação como essa fase bem grande, né, como ela evolui no tempo, né? Então, para cada períodozinho, como é que essa fase está mudando, né? Então, se você faz a mesma coisa, digamos, com a equação de Schrödinger, assim, e pega essa fase também, né, e faz a fase muito grande, joga na equação de Schrödinger, só que a fase ela é complexo, né? Então seria um A de x e t exponencial de esse psi, de x e t. E faz psi muito grande, mesma coisa, a ideia de ótica geométrica, você vai chegar numa equação para essa fase e vai dar Newton, né? Então a ideia assim, o limite da ótica geométrica da equação de Schrödinger é Newton, só que em outra formulação. Você vê em mecânica analítica que chama de Hamilton-Jacobi, né? Mas é mecânica clássica, quer dizer. Então aqui seria a equação dinâmica de trajetória associada a essa onda, né? Essa aqui seria a equação da Econal, essa é a ideia. Então, para ficar mais claro como é que você usa isso, ou como é que isso dá a ideia de uma trajetóriazinha, suponha, agora o que eu vou falar não tem necessariamente a ver com a equação da Econal, uma coisa que você pode, para aquela nossa onda em geral. Suponha que você tem um certo instante de tempo, você tem lá só em ponto x do tempo, no instante x0 do espaço, no instante t0 do tempo, aquela sua onda tem uma certa amplitude, uma fase, psi. Aí você deixa passar um pouquinho o tempo, né, e olha um ponto um pouquinho depois, né. Quer dizer, se você deixa um ΔX e um ΔT, você pode pegar essa função e expandir inteira, né, que é ΔX, ΔT. Tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, digamos, repara que quer dizer, esse cara daqui você pode abrir, é isso vezes x, isso aqui vezes t, e todo o resto é função, esse cara vezes x0, esse cara vezes t0, tudo aqui é conhecido a priori, você conhece a função, né? Esse cara é uma fase, chama de φ, porque isso depende do ponto, do que você está no espaço, no instante do tempo. Repara que essa fase, quando você olha pontos próximos, por isso que tem mais ou menos a ideia da frente de onda, essa fase tem uma cara de onda plana. Repara aqui, um cara vezes x, um cara vezes t e uma fase. Então ele tem uma cara tipo de onda plana, onde o k, naquele ponto do espaço, no instante de tempo, é a derivada dessa fase no espaço. E a frequência é menos a derivada no tempo, né? Então ficou aquele cara assim. Mas isso é só naquela pertinho, né? Essa é a brincadeira, né? Então, se eu definir isso aqui, por exemplo, aí você pega aqui e deriva no tempo, essa equação, aqui você vai derivar no tempo. Então a derivada no tempo desse. Aqui eu botei x, é o x0 e t0, né? Para ser qualquer x, qualquer tempo, né? E essa derivada aqui é menos ômega, né? Então você tem como se fosse uma equação dinâmica. Aqui como se fosse tipo a ideia de lei de Newton, né? Só que é derivada, igual de mecânica quântica, aquela relação que você tem de onda de Broglie, né? K o momento é h cortado k, né, e a energia é h cortado ômega. Então se você multiplica aqui por h cortado dos dois lados, aqui seria derivada de p menos
gradiente de energia, né? Tipo lei de Newton, né? Então, o derivado do momento é menos o gradiente da sua energia, né? Esse cara seria o momento, aqui seria tipo energia, e aqui tem tipo uma lei de Newton, né? Relacionando esse cara com esse cara. Mas beleza, por enquanto não usamos nada da Equanal. Mas se você fizer isso lá em equação de Schrödinger, vai chegar em lei de Newton dinâmico lá mesmo. Então, aquela construção, digamos, você pegar essa sua fasezinha, olhar um pouquinho ao redor, ela é geral, não tem nada a ver com aquela equação lá da Equanal. Mas ali, aquela relação entre K, o que eu chamei de K e o que eu chamei de ômega, foi só, digamos, para emular o kx menos ômega t. Né? Porque a ideia mesmo de uma onda ter uma ideia, digamos, de K de vetor de onda, ômega de frequência, né? Uma onda plana lá, monocromática, é K e X são relacionados, né? Tem uma relação direta. Né? Então, para uma onda arbitrária, em qualquer limite, ali não diz nada entre K e ômega, só derivado. Né? Mas no limite da ótica geométrica, a gente falou, se eu vale equanal, isso aqui é verdade. Verdade isso aqui não, porque aqui tem um erro. Né? Aqui é o gradiente, ou isso, é o gradiente de psi ao quadrado, né? Laplaciano de psi. Então aqui não tem esse 2, né? Aqui é uma setinha. Então aqui, mas daquela nossa definição, esse cara é o ômega, esse cara é o k. Né? Então aqui é ômega quadrado igual a v quadrado, k quadrado. Ou seja, o ômega é v módulo k. Então é exatamente a relação de dispersão da nossa onda, que é a nossa onda plana, né? Relação entre k e ômega. Então agora qual é a ideia, né? Então, nesse limite, quando esse psi é muito grande, isso que eu chamo de limite de ótica geométrica, aquela sua ondinha lá, que é uma amplitude cosseno de psi, esse o psi ao redor de um ponto, né, ele funciona, como se fosse kx menos ômega t, e a relação entre k e ômega é essa. Né? Então, ele funciona, então, cada ponto do espaço, ali, em cada instante de tempo, ele muda. Como é que ele muda daquele ponto do espaço, muda para o outro, passando um certo tempo de tempo? Ele se propaga localmente como se fosse uma onda plana. Então aqui está o princípio, né? Bonitinho, né? Então, digamos assim, o resumo do que é ótica geométrica seria esse aqui. Então cada ponto aqui, ele funciona como uma frente de onda, né? Como se fosse cada ponto da frente de onda é como se fosse localmente uma onda plana, se propagando com a direção bem definida, que é o k, que é o gradiente do psi, né? Uma frequência bem definida, que é o ômega. Né? Então daqui para cá, esse aqui é o lambda, né, dos π sobre k. Né? Então aqui para cá, então você vai mudando. Como é que esse k muda no mesmo ponto x, né? Como é que eventualmente ele muda no tempo? Né? Significa então que sua frequência depende de x. Né? Essa aqui é a evolução. Então isso é uma equação dinâmica. Então como esse k evolui, né? E a relação entre k e ômega está aqui, de uma onda plana. Tem o que estão cortando. Beleza, galera? Então até o últimozinho, até o último vídeo aí, o terceiro vídeo da semana. Falou e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será